Meu nome é Ailton, eu reúno na igreja em Vilhena, Rondônia, e vamos gravar mais um vídeo, né, sobre esse livro, O Servo Fiel e Prudente, do nosso irmão Dong Yulan. Vou falar sobre o capítulo 4, sobre o aperfeiçoamento do caráter, mas antes eu gostaria de fazer uma pequena oração. Senhor Jesus, Senhor, nos ajuda a te expressar cada vez mais, a sermos servos fiéis e prudentes na tua casa, com caráter treinado e aprovado, Senhor. Abençoa o ouvinte, abençoa cada pessoa que esse vídeo vai chegar até ele. Que o Senhor possa conduzir tudo de maneira perfeita, debaixo da tua soberania e do teu poder. Muito obrigado, Senhor. Avança em nós, cresce na nossa vida, dissipa todas as trevas e leva a cabo o teu propósito de edificar a tua igreja, estabelecer o teu reino e fazer com que a tua vontade seja feita em toda essa terra. Jesus é o Senhor. E nós vamos falar sobre o aperfeiçoamento do caráter, né? E hoje nós somos mordomos na casa de Deus, né? E todo mordomo na casa de Deus, como servo, ele deve ser fiel e prudente. Ele não pode fazer o que ele quer. Ele tem que ser restringido a todo tempo pelo Senhor e fazer a vontade do seu Senhor. Aqui ele fala, por mais tempo de salvação ou de serviço que tenhamos na igreja, nunca devemos estar satisfeitos com a nossa condição e capacidade de utilidade nas mãos de Deus. Todos devemos buscar ser mais capacitados pelo Senhor. Pedir ao Senhor para remover de nós tudo que é inadequado, que nos impede de servir melhor. Essa questão do caráter é muito séria, irmãos. Senhor Jesus, nosso caráter é aquilo que somos. E o que determina quão úteis podemos ser nas coisas confiadas a nós. E quanta responsabilidade somos capazes de assumir. Um caráter adequado está estritamente relacionado com ser útil a Deus. Devemos dizer que o nosso caráter é formado pela bagagem genética, né, que trazemos ao nascer, ou seja, as características inatas que herdamos biologicamente e que são responsáveis por cerca de 30% do nosso caráter. Acrescenta-se a isso a formação posterior determinada pelo ambiente em que vivemos e pelas informações que armazenamos, mas a educação e o treinamento que recebemos, e esses responsáveis pelo restante 70% do caráter. Quando um cristão tem esses dois aspectos do caráter ajustado e aperfeiçoado, ele se torna correto para com Deus. Ser correto aqui não significa apenas ser justo, reto e honesto, mas principalmente ser fiel ao Senhor, dependendo dele e reagindo a ele sempre de maneira positiva e submissa. Um servo correto, o Senhor poderá confiar sua obra, pois tal servo será sempre um com o coração do Senhor, do seu Senhor, expressando em tudo o que fizer. Ser correto para com Deus é permitir que a cruz constantemente mortifique a sua carne para que a vida divina cresça nele. Jesus é o Senhor. Aqui em 1 e 2 Timóteo, Paulo mostrou 5 aspectos de um homem de Deus. O primeiro é ser um mestre fiel. O segundo é ser um bom soldado. O terceiro é um atleta coroado. O quarto é um lavrador diligente. E o quinto é um obreiro que não tem do que se envergonhar. Esse primeiro aspecto, um mestre fiel, nós precisamos ser fiel em toda a casa de Deus. E aqui em 1 Timóteo 2, 1 e 2 fala assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas e orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda a piedade e respeito. Um primeiro aspecto de um mestre fiel é negar a vida da alma. Nós precisamos negar nossa vida da alma, aprendendo, andando e vivendo no Espírito. Nós não podemos mais andar em nós mesmos, andar por que pensamos e herdamos da nossa natureza humana caída. Nós precisamos negar nossa vida da alma todo o tempo no Espírito. Outro aspecto é ouvir atentamente o que as pessoas têm para falar. Não é ser precipitado só em falar, precisamos ouvir mais, atentar mais na necessidade das pessoas. Assim você vai ser um servo fiel, um mestre fiel. E transmitir com precisão aquilo que você recebeu de Deus. Você não pode querer falar aquilo que você quer, mas falar aquilo que Deus quer. Em Mateus 5,37 fala, né, que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. E o que disso passar vem do inimigo, vem do maligno. Então nós precisamos ter cuidado, temos que transmitir
com precisão aquilo que recebemos do Senhor. Outro aspecto é gastar tempo na palavra. Nós precisamos gastar tempo, irmão, na leitura bíblica diária, no nosso devocional com o alimento diário. Gastar tempo em buscar cada vez mais, conhecer, se aprofundar nas Escrituras, na palavra de Deus. Não podemos ser superficiais, temos que nos aprofundar na palavra. Temos que ganhar a palavra de maneira cada vez mais rica. Dentro da palavra tem muita riqueza. Ela não pode ser só uma mera palavra. João 6,63, o Senhor falou, o Espírito é o que vivifica e a carne para nada aproveita. Mas as palavras que Ele nos tem dito são Espírito e são vida. Então nós precisamos ganhar não só a letra preta, mas precisamos ganhar o Espírito, a revelação que está dentro da palavra. A letra mata, mas o Espírito é o que dá vida. E outra coisa, produzir outros mordomos. Nós precisamos ajudar os nossos irmãos que ganharam um talento a desenvolver o seu talento. Nós não podemos ficar sendo uma represa, retendo em nós aquilo que o Senhor nos deu. Não, nós temos que ser um canal que transmite, que o Senhor possa fluir de maneira rica por meio de nós. Então precisamos ter muito cuidado. O segundo aspecto é um bom soldado. Bom soldado. 2 Timóteo 2, 3 e 4. Fala assim, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Não, é 2 Timóteo, perdão. 2 Timóteo 2, 3 e 4. Então eu estava em 1 Timóteo. Fala assim, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Nosso objetivo hoje, irmãos, é satisfazer o Senhor. O primeiro aspecto é ter um caráter treinado, estar disposto a sofrer, não se envolver em negócios desta vida, satisfazer aquele que o arregimentou, combater o bom combate, conhecer os princípios da autoridade de submissão e estar todo o tempo vigiando. Esse é um aspecto de um bom soldado. Você precisa ser treinado, o seu caráter precisa ser moldado. Eu servi as Forças Armadas, eu fiz o curso de soldado e de cabo da Força Aérea, e ali eu vi o quanto que eu precisava ser submisso, o quanto eu precisava obedecer. Você precisa obedecer muito mesmo, tem que obedecer, ser treinado, testado nos seus limites. E precisamos obedecer, precisamos atentar que o nosso caráter precisa ser moldado, não pode ter um caráter frouxo, relaxado, não. Precisamos estar pronto para qualquer situação, seja ela qual for. E temos que estar vigiando também todo o tempo no Espírito. Um soldado ele não pode estar relaxado, ele tem que estar vigilante todo o tempo. Outro aspecto, o terceiro aspecto, é um atleta coroado. 2 Timóteo 2,5, que fala assim, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Nós temos que lutar segundo as normas. Se nós não lutarmos, nós nunca vamos receber o prêmio. Lutar segundo as normas é você vencer os obstáculos, passar pelas suas limitações e além do que você pode fazer. Então nós precisamos exercitar todo o tempo isso aí. E um dos aspectos aí é falar pelo Senhor. Falar pelo Senhor é receber aquilo que o Senhor e transmitir aquilo que o Senhor nos deu. Não é você querer falar a sua própria palavra, mas é falar aquilo que o Senhor colocou no seu coração, no seu espírito. Outro aspecto é exercitar o espírito. Temos que estar todo o tempo exercitando o espírito. Louvado seja o Senhor, ó Senhor Jesus, e correr de modo a ganhar o prêmio. Precisamos correr de modo que vamos alcançar o prêmio, irmão. Não desistir no meio do caminho. Muitos ficam parados, muitos desistem. Não podemos, temos que perseverar até o fim, até a volta do nosso amado Senhor e ganhar o prêmio e o galardão. E precisamos ter domínio próprio, precisamos nos dominar, ter um domínio. Não podemos ser de qualquer maneira, precisamos ter atento àquilo que falarmos. As nossas reações, as nossas reações precisam ser controladas pelo Espírito. Não podemos viver negligentemente de qualquer maneira. O quarto aspecto é um lavrador diligente. 2 Timóteo 2,6 que fala, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Você sabe que um lavrador é aquele que acorda cedo. Ele não pode ter um espírito preguiçoso, ele tem que ser diligente, ele tem que ser trabalhador, lutador, ele tem que correr atrás, ele tem que preparar a terra, ele não pode deixar a terra de qualquer maneira. Se ele deixar, se um dia que ele não visita a sua lavoura, quando ele for no outro dia, as ervas daninhas, as traças, já destruíram a sua lavoura. Então precisamos ter cuidado. Hoje na casa de Deus nós temos o aspecto de lavoura que é relacionado à vida, mas temos o aspecto do edifício que é relacionado à edificação. Hoje nós temos esses dois aspectos. Se um lavrador realmente ele for diligente, ele vai ter resultado positivo. Senão ele vai ter só resultado negativo. Então precisamos ter cuidado, ser um diligente, um lavrador diligente. Precisamos cuidar da nossa boa terra e sermos verdadeiros cooperadores de Deus. O quinto aspecto é o obreiro que não tem do que se envergonhar. 2 Timóteo 2,15, que fala assim,
Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Olha só que rico, irmão. Precisamos procurar apresentar-nos a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Louvado seja o Senhor. Precisamos ser esses obreiros na casa de Deus, né, que corta, até o aspecto do carpinteiro, né? Nós temos o carpinteiro, ele é aquele que corta madeira com serrote. Quem não sabe, quem não tem esse ofício, corta, quando ele vai fazer esse serviço, ele corta torto a madeira, desejando cortar reto. Precisamos ser pessoas diligentes, pessoas que realmente, obreiros que não têm do que se envergonhar, que fala com destreza, que fala com firmeza a palavra de Deus, e que conhece o seu Deus, e conhece a palavra de Deus, conhece a vontade de Deus. Não podemos ser negligentes. Por isso, esses cinco aspectos é muito rico, né? Nós precisamos, diante de tudo o que foi exposto, darmos conta de nossa extrema carência de ser aperfeiçoado para ser mordomos adequados na igreja. Nós não devemos limitar o Senhor com o nosso caráter inadequado. Ninguém deve estar acomodado à sua condição atual. Devemos oferecer ao Senhor o nosso próprio ser sobre o altar para que Ele tenha liberdade de trabalhar mais em nosso caráter, fazendo de nós homens fiéis em sua casa. Louvado seja o Senhor. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Que Deus abençoe. Jesus é o Senhor. Amém.